Salve, salve, amigo! Chegamos agora à história mais lírica da lista da FUVEST, que é o livro Campo Geral, do autor João Guimarães Rosa, do terceiro tempo do modernismo brasileiro. Estamos falando de uma obra cujo título já remete a um regionalismo, Campo Geral, Minas Gerais. Porém, é distinto esse regionalismo do regionalismo nordestino, do segundo tempo modernista do Brasil. Lá era um modernismo vinculado a uma análise social muito dramática devido aos efeitos da seca, coronelismo e exploração. Aqui o ambiente é outro. A história vai se passar na zona rural, em uma família coordenada por Inhobero e Nhanina, pais dos protagonistas Miguelin e Dito, assim como de Leovaldo, Drelina, Chica e Tomezinho. A obra é narrada por um narrador em terceira pessoa, onisciente, que apresenta discursos direto, indireto e indireto livre. Mas uma coisa muito importante é que há uma identificação entre o narrador, que é em terceira pessoa, e o protagonista Miguelin, ok? Há até trechos na obra em que o narrador usa expressões como a gente ou nós, para deixar bem claro que ele está no âmbito ali dos fatos narrados, ok? Ou seja, uma estratégia do autor de conseguir que uma criança de 8 anos se expresse através do narrador em terceira pessoa, ok? Mas vamos do começo. É um livro do terceiro tempo modernista, parte da prosa, marcado por um regionalismo universalizante, o que constitui uma mistura de costumes típicos e discussão de temas profundos. Ou seja, aparentemente a obra vai retratar a vida de uma família na zona rural com certos percalços familiares que acontece em toda a família. Só que, além desses percalços, a obra apresenta uma reflexão de cunho existencialista, de cunho universalista, que nesse caso é a relação de 2 irmãos, muito íntima, muito afetiva, em contraste à relação com o pai, sobretudo, né, o Inhobero. Então essa afetividade dos 2 irmãozinhos vai se contrapor a uma outra obra que está na FUVEST, que é a obra Dois Irmãos, em que lá nós temos 2 irmãos gêmeos, mas rivais, inimigos, ok? Esse livro vai mostrar uma família grande que tem um convívio, com outras pessoas, sejam trabalhadores ou animais, e o eixo central da história é, mostrar o quanto a infância passa por percalços, por dores, por frustrações, sobretudo, quando pensamos na relação que há com os adultos, tá. O pai do Miguelin, Inhobero, por motivos até bobos, coloca o menino de castigo, pela ruindade, pela maldade, pelo rancor. Em contrapartida, tio Terês era um parente por quem Miguelin tinha uma ótima afeição. Não tanto quanto a afeição que ele tinha com o Dito, que era um irmãozinho menor, mas mais sabido, né, inteligente, astuto. Então a história vai desenvolvendo esse aspecto muito lírico de união entre os irmãozinhos, em contraposição aos adultos, sobretudo os pais, tá. E ao longo da história, há dramas, como por exemplo, a Nhanina ter um caso com o tio Terês, e depois a Nhanina vai ter um caso com o Luiz Altino, que é um trabalhador que vem substituir o tio Terês ali no sítio. E o, Nhobero, diante de um temperamento nervoso, muitas vezes, uma vez que ele trabalha duramente na roça para sustentar a casa,
e a roça não é dele, é um sistema, assim, de meeiro, né. Esse o Luiz Altino comete perdão, o Nhobero comete um ato extremo, assim como o Luiz da Silva. O Nhobero mata um homem, mata o Luiz Altino, por ciúmes, ok? É algo que lembra também o Luiz da Silva. E, no caso, o Nhobero arrepende-se também, mas o arrependimento é tão forte que, em vez de ficar delirando como o Luiz da Silva, ele vai acabar tirando a sua própria vida, ok? Para até alívio do Miguelin. Só que a tragédia da história maior é outra. Dito é o irmãozinho que consola o Miguelin, que compreende o Miguelin, que conversa, aprendem juntos, e crescem juntos. E o Dito, por um acidente, pisa em um caco de vidro, rasga o pé de fora a fora. Esse ferimento, acaba, ficando contaminado, inflama, e ele começa a passar mal, passar mal, passar mal. Aí vem a mãe, a Nhanina, lava o pé, deita por ervas, chama os, curandeiros, o seu Aristeu, o seu Deográcias, vão até a vila próxima trazer remédio, remédio caseiro, remédio que não tem, e todo mundo reza para salvar o Dito. O Miguelin fica desesperado, porque ele ama o Dito, e, apesar de todos os esforços, o Ditinho morre. Uma parte de Miguelin morre com o Dito. É a parte mais pura e mais infantil. Tanto que, momentos depois da morte do Dito, em mais um dos repentes do pai, os brinquedos do Miguelin são quebrados, assim como muitas gaiolas, né. E o Miguelin, muito raivoso, vai lá e quebra todo o resto, né. Então, assim, a morte do Dito simboliza a perda da infância, aquela infância mais pura, mais genuína, e é o ingresso definitivamente no mundo adulto, mundo esse marcado por uma dureza, por uma certa truculência, por uma austeridade, que contraria a afetividade, o universo mágico e encantado que os meninos estavam inseridos, ok? Vale destacar nessa obra a figura da vovó Isidra, que era uma eh, tia da Nhanina, uma mulher muito religiosa, muito devota. Em contrapartida, a mãe Tina era uma negra que tinha práticas, de religiões africanas, mostrando, assim, uma miscigenação, né, religiosa nesse caso, né, um ecumenismo, de certa forma. Aí nós temos também a figura do doutor José Lourenço, é um médico que vai aparecer ao final da história e vai reparar que o Miguelin tinha problemas na vista, ele era míope. E o Miguelin, diante da afeição que ele tinha com todos ao seu redor, fica bem destacado que ele era movido mais do que tudo pelo coração, pelos afetos. E o doutor José Lourenço, sensibilizado pelo Miguelin, pede para a mãe, pede para Nhanina para levar o menino até a cidade, levá-lo ao oftalmo, prescrever um óculos na exata medida que ele necessita, e também ele se predispõe a cuidar da educação de Miguelin. Então, aquela fase da educação marcada, sobretudo, por dores, punições, frustrações, vai ser sucedida por uma fase de estudo formal, estudo escolar, e aí a história termina com o Miguelin se despedindo de todos para acompanhar o doutor José Lourenço até a cidade, ok? Essa obra apresenta vários temas transversais, como a situação de pobreza do interior, a falta de assistência médica e a violência, né.
Violência essa praticada pelo Inhobero. Em contrapartida, nessa história, o tio Terês volta ao final do livro. Ele que saiu no início, alertado pela vovó Isidra, já que ele tinha ali uma relação com a Nhanina, uma vez que o Nhobero tira a própria vida, o tio Terês volta e vai assumir o papel do Nhobero. Essa história também ressalta muito a questão dos animais, né. Miguelin, é uma criança muito afetuosa com os animais e ele sente muito, por exemplo, a perda de uma cachorra, que é a cachorra Pingo de Ouro, que o pai mandou embora, e era uma cachorrinha velhinha e ceguinha, por quem o Miguelin tinha uma enorme paixão, ok? A história se passa, portanto, a partir de 8 anos de idade de Miguelin. É um tempo cronológico, mas também psicológico. Há flashback e há também, uma confluência do início e fim da história. Porque no início o Miguelin, chega na casa depois de ter ido ser crismado, a um lugarejo chamado Sucuriju. E ao final do livro, ele vai sair da casa que ficava no Mutum para ir em direção à cidade, ou seja, a travessia está no início e está no fim do livro, formando assim uma obra cíclica em que, o deslocamento é a motivação maior da personagem, ok? O espaço é um espaço familiar, simples, é o sertão de Minas Gerais e se concentra sobretudo no Mutum, que é o local, a área em que havia, o sítio em que a família do Miguelin residia e trabalhava, mas há uma referência ao Pau Roxo, que é onde, eles, vão passar um período antes de vir para o Mutum e depois o Sucuriju, tá, que é onde o Miguelin vai ser, crismado, tá joia? Agora, o mais importante da obra talvez seja a linguagem, uma linguagem ímpar, né, estilizada, oral, com neologismos, arcaísmos, regionalismos, musicalidade, formando assim uma prosa poética, tá, como nós vamos ver nos trechos a seguir. E a travessia, que é uma constante na obra do Guimarães Rosa e vai estar focada na questão do Miguelin e também do Dito, afinal o Dito faz uma travessia para o mundo de lá, ele deixa o irmãozinho e vai prosseguir no mundo espiritual. Ou seja, o enredo se resume da seguinte maneira: a história se situa entre 2 viagens, a travessia de Miguelin em processo de amadurecimento, ao encantamento que lhe era peculiar, defronta-se com a brutalidade, a pureza com as dores, e é o contraste entre o universo infantil e o mundo dos adultos. Vejamos 2 trechos desta obra. Pai está brigando com mãe, está xingando ofensa, muito, muito, estou com medo, ele queria dar em mamãe. Era o Dito tirando o Miguelim por um braço. O Dito era menor, mas sabia o sério, pensava ligeiro as coisas. Deus tinha dado a ele todo o juízo e gostava muito de Miguelim. Quando foi a história da Cuca ou da Pingo de Ouro, Odito um dia perguntou: quem sabe é pecado a gente ter saudade de cachorro? Odito queria que ele não chorasse mais por Pingo de Ouro, porque sempre que ele chorava, Odito também pegava vontade de chorar junto. Ou seja, nós temos aqui esta relação muito íntima dos meninos, né, em contraste à violência do pai que está brigando com a mãe, ofendendo a mãe e querendo violentá-la, tá. No trecho abaixo, nós temos uma situação do pai na sua brutalidade. Mas o pai não devia de dizer que um dia punha ele, Miguelinho, de castigo pior, amarrado em árvore, na beirada do mato. Fizessem isso, ele morria da estrangulação do medo. Do mato de cima do morro vinha onça. Como o pai podia imaginar judiação, querer amarrar um menino no escuro do mato?
Então perceba que a relação que acaba se estabelecendo do filho com o pai é uma relação de medo, né, eh, através das ameaças que o pai fazia e de castigos, né, que o pai colocava o menino, em que, por exemplo, a família saía para passear e o menino ficava de castigo em casa. Por sorte, o tio Tereza muitas vezes aparecia e conversava com o Miguelim, ou então era o Dito que ia lá e contava história ou levava um presentinho para o Miguelim. Então esse consolo todo que o menino recebe é uma compensação, diante da turbulência do mundo dos adultos, ok? E vale observar a linguagem, né, uma linguagem bem oral, com coloquialismos, que lembra, os contadores de causos, há certos erros, diante do português culto, como punha ele, né. No entanto, essa oralidade condiz com o fato de as personagens viverem afastadas da civilização e não terem o domínio pleno do vocabulário da língua portuguesa, não tiveram acessos à escola, ok? 2 perguntas. O dito era menor, mas sabia ao sério, pensava ligeiro as coisas, Deus tinha dado a ele todo o juízo. E gostava muito de Miguelim. Quando foi a história da cuca, perguntou: quem sabe é pecado a gente ter saudade de cachorro? O dito queria que ele não chorasse mais por pingo de ouro, porque sempre que ele chorava, o dito pegava vontade de chorar junto. Eu acho, pai quer que mãe converse mais nunca com o tio Terês. Mãe está soluçando em pranto, demais da conta. Miguelinha entendeu tudo tão depressa que custou para entender. Arregalava um sofrimento. Odito se assustou. Vamos na beira do rego a ver os patinhos nadando, acrescentava. Queria arrastar o Miguelim. Ou seja, Miguelim ficou desacorçoado diante da notícia de que o pai, estava brigando com a mãe. E o Dito, na sua sabedoria, tentou tirar o menino de lá, tirar o irmãozinho, né, indo à beira do rego, do riozinho, para ver os patinhos nadando. Considerando o trecho de campo geral, assinale a alternativa correta. 1 minuto para você pausar esse vídeo e assinalar a alternativa correta. Você leu, pensou e chegou à alternativa? A correta é letra C. A apreensão das tensões entre os adultos vem filtrada pelas referências infantis, por meio de um vocabulário poético e regionalista. Por exemplo, patinhos, miguelim, remete a uma referência infantil, né, o diminutivo. E regionalista, quando ele mostra essa região de Minas Gerais, né, através de expressões, rego, né, vamos na beira do rego. É uma expressão bem rural, bem interiorana, ok? Próximo exercício. Pai disse: Miguelim carece de render exercício labutando. Amanhã ele leva almoço meu na rocinha. Miguelim gostou disso, por demais. Pai estava achando que ele tinha préstimo para ajudar. Pai tinha falado com ele sem ser ralhando. A alegria de Miguelim era a sus. Você me ensinazinho a dançar, Chica? Ensino, você não aprende? Aprendo sim, Chica. A Rosa quem disse, Dito aprende, Miguelin não aprende. Por que, Chica? Ah, você nasceu em dia de sexta-feira com os pés no sábado. Quando está alegre por dentro, é que está triste por fora. A Rosa quem disse, você tem pé de chacolateira. Veja essas expressões bem, eh, originais de Guimarães Rosas, né. Eu acho que aqui pede chocadeira, mas usou chacolateira, é um neologismo que, poetiza o texto, né, embeleza. Considerando no contexto da narrativa campo geral, o excerto configura o que 1 minuto, dê uma pausa e responda na sequência.
Conforme diz a Chica, o Miguelin nasceu em dia de sexta com os pés no sábado. É um exemplo da sequência de alegria e de melancolia característica da trajetória de Miguelin, ok? Então é isso sobre esta obra. Espero que você tenha aproveitado e vá ao vestibular confiante que vai dar tudo certo. Um beijo e até a próxima aula.